partir de agora nós estamos gravando. Tá? Bem, o tema hoje é a questão da dependência química. Isso tem sido um tema muito debatido aqui no nosso grupo. Existe uma demanda. Edna, por favor, fecha teu microfone. Desculpe. Problema nenhum. Mas é um tema que tem tido uma demanda muito grande, né? Dada que o Observatório das Adições ele trabalha com uma perspectiva completamente diferente dessa, né? Isso é produto de longos estudos e um trabalho bastante intenso, já há muito tempo, do próprio Bruce, né? Bruce, ele começa o trabalho todo dele, e por isso se torna conhecido. Espera um instante só. Ainda no final da década de 60, início da década de 70. Quando ele se formando na faculdade, ele percebe que tudo que nós conhecíamos a respeito de uso de substâncias psicoativas advinham de experiências feitas com camundongos presos em gaiolas, que eram as chamadas gaiolas de Skinner. Então, a partir daí, ele pensa, o que aconteceria se, ao invés de a gente termos os camundongos presos em gaiolas, nós os socializássemos? Então, ele e esse grupo de amigos criam um ambiente amistoso para esses camundongos. E aí, com esse ambiente amistoso, aqui essas fotos são originais, viu? Recuperadas por computadores, mas são originais essa experiência que eu estou narrando. Então, aqui estão as gaiolas de Skinner, onde os camundongos têm livre acesso à droga psicoativa. No caso, a experiência de Bruce é feita com heroína. Então, ele disponibiliza lá, porque na época, no final da década de 60, início da década de 70, era a heroína o grande pavor do mundo inteiro. E aí, então ele tem essas gaiolas onde eram feitos, e aí ele cria um ambiente, que é esse ambiente amistoso aos camundongos, né? Em torno de 20 metros quadrados, onde ele bota alguns objetos para servirem de brinquedos aos camundongos. E aí isso fica mundialmente conhecido como o Parque dos Ratos. Ele pega essas mesmas gaiolas de Skinner e coloca 16 gaiolas no entorno do Parque dos Ratos, e onde cada gaiola tem um camundongo que lhe é oferecido acesso à heroína, à comida e água. É assim como ele coloca também 16 camundongos nesse ambiente social, né, socializado, onde esses camundongos têm o mesmo acesso, têm acesso à mesma heroína, à mesma comida e à mesma água. O que acontece é que os camundongos que estão nas gaiolas consomem as heroínas até a morte. Agora, os camundongos que estão socializados no Parque dos Ratos não dão atenção alguma para a heroína, principalmente quando acontece algum evento excepcional. Seja, a gente pode entender como evento excepcional, né, a comida predileta deles, que era carne crua, ou então alguma camundonga entrar no cio. Aí que realmente não tem nenhum interesse pela heroína. Bruce imagina que essas
Eu vou parar a apresentação, porque a gente já viu, né, aquelas fotos, mas Bruce imagina que isso era uma característica daqueles camundongos e começa a trocar. Os camundongos que estavam presos nas gaiolas, ele passa para a socialização. E os que estavam socializados, ele passa para o isolamento. Mantém-se o mesmo padrão. Ou seja, quando os camundongos são socializados, eles abandonam imediatamente o consumo de droga. E logo também, quando os camundongos que estão socializados são postos na gaiola isolada, eles imediatamente começam a consumir heroína até a morte. Essa experiência durou 6 meses. O observatório, no ano que vem, vai repetir essa experiência em parceria com a Fiocruz. Deve ser em parceria com a Fiocruz. Bem, e aí Bruce entende que existe alguma ligação entre o consumo de drogas, consumo abusivo de drogas, e a questão da socialização, da inclusão social. Mas isso era feito com camundongos, e ainda restava dúvida se o comportamento humano se repetiria. Paralelamente a tudo isso, estava acontecendo a Guerra do Vietnã. E na Guerra do Vietnã, como todos nós sabemos, é público, as Forças Armadas norte-americanas eram condizentes, permissivas, com o uso de heroína pelos seus soldados, pelos seus combatentes. E existia um temor imenso de, quando acabasse a Guerra do Vietnã, estariam retornando alguma coisa em torno de 300 mil combatentes para os Estados Unidos, viciados em heroína. Isso era um desespero, porque não existia ainda nenhum tratamento para a questão do vício em heroína. E, ao mesmo tempo, essas pessoas eram heróis de guerra. Como seriam tratados ou abandonados pelo governo norte-americano, né? Aumentaria muito a circulação de droga nos Estados Unidos e, consequentemente, a criminalidade. Ou seja, existe uma série de questões a serem tratadas. Mas a guerra acaba. Os combatentes retornam para os Estados Unidos, como bem conta a história, né? E aí nada acontece. Surge uma dúvida enorme do que estaria acontecendo. 2 minutos só, pessoal, deixa eu ligar a luz aqui para melhorar a imagem, que está muito oscilante. 2 minutos, por favor. Pronto, agora melhorou. E aí, como eu dizia, nada acontece, né? E a sociedade americana continua caminhando livremente, e aí surge a dúvida: cadê aqueles viciados em heroína? O exército norte-americano separa 100 mil fichas de ex-combatentes norte-americanos que declaradamente, espontaneamente, se declaravam usuários frequentes de heroína. E aí, nesse processo, ele começa a entrar em contato com cada um deles para entender o que estava acontecendo. Bem, esse número 100 mil, obviamente, foi intencional. Desses 100 mil combatentes declarados viciados em heroína, 87,3% deles haviam abandonado a heroína espontaneamente ao chegarem em suas casas. Desses 12,3% restantes, 8% haviam abandonado a heroína com auxílio de profissionais. 4,3% não haviam abandonado o consumo de heroína, uma parte deles por não ter interesse, queria continuar usando como entretenimento, e outra parte que se declarava impotente. Isso surge uma questão enorme, como divulgar isso. Ao mesmo tempo, o Vietnã, os Estados Unidos tinham acabado de perder a Guerra do Vietnã.
né? Já tinha perdido a guerra da Coreia e agora era expulso do Vietnã e da Ásia. Além disso, Cuba se consolidava, o regime cubano, e ameaçava se espalhar pela América do Sul. Era necessário encontrar algo urgente que justificasse o uso da força pelo exército norte-americano. Porque se o exército norte-americano era herói, ele era herói porque defendia a democracia. E democracia diz que cada um pode assumir o tipo de governo que quiser, né? Cada povo pode assumir o governo que quiser. E aí Richard Nixon lança a campanha da guerra às drogas. E quando lança a campanha das guerras às drogas, ele lança baseado num princípio que as drogas elas causavam vícios nas pessoas a ponto das pessoas não conseguirem mais abandonar de forma alguma a droga. Elas ficariam irremediavelmente perdidas pelas drogas, pelo consumo de drogas, e não havia o que ser feito. E, portanto, era necessário combater as drogas, a produção de drogas, seja lá onde tivesse, para preservar as famílias do mundo inteiro. E aí passa a justificar como a América do Sul e a América Central eram os principais produtores de alguma das drogas, principalmente de cocaína, que é a mais consumida nos Estados Unidos desde sempre. Então, os Estados Unidos encontram uma justificativa para colocar uma base militar em cada um dos países da América Latina, à exceção do Brasil, que naquela época vivia a ditadura militar, e os militares não admitiram, em hipótese alguma, que alguma força estrangeira se colocasse uma base aqui. Eu acho que deve ter sido a única coisa boa que o regime, aquela ditadura militar, fez. Bem, e a partir daí, que foi, Júlio, a partir daí se estabelece a guerra às drogas. E como se estabelece a guerra às drogas, fica proibido de divulgar qualquer informação que fosse contrária à metodologia da guerra às drogas. E cria-se o termo da dependência química. Então, para vocês terem uma ideia, a lei brasileira proíbe que se desenvolva pesquisa sobre drogas. Qualquer tipo de pesquisa. Exatamente para que o discurso prevaleça, né? Para o que é ciência se torne uma ciência, a ciência da verdade, vamos dizer assim. Todo esse trabalho, o Bruce começa a desenvolver um trabalho, que era um trabalho dedicado à inclusão social, a partir tanto da experiência do Parque dos Ratos, quanto da questão da volta dos combatentes. Ele morava, como mora até hoje, numa cidade canadense chamada Vancouver, que é na costa oeste do Canadá, a meia hora de carro da divisa com os Estados Unidos. É um porto. E Vancouver, na década de 60, 70, a principal atividade econômica de Vancouver era o porto e, ao mesmo tempo, dentro da cidade de Vancouver existia o maior presídio do Canadá. Então, Vancouver era uma cidade muito pobre, com alto índice de prostituição, de consumo de droga, de populações fragilizadas, que moravam nas ruas, uma série de coisas. E Bruce começa a se dedicar a desenvolver trabalho com essas populações estigmatizadas. Bem, uma série de trabalhos foram desenvolvidos, depois a gente vai retornar a esse tema, né? E no desenvolvimento desse trabalho, acabou que hoje não existe mais o presídio em Vancouver. No lugar onde era o presídio, hoje é um conjunto de prédios habitacionais. E Bruce mora numa ilha que foi transformado num território indígena para uma população nativa daquela região, que vivia espalhada pelas
ruas de Vancouver, e Bruce e a mulher dele são os únicos não nativos a morarem nessa ilha, que é uma homenagem desses nativos ao Bruce por ele ter batalhado e conseguido que o governo canadense doasse essa ilha para essa tribo e essa tribo pudesse lá morar e retomar a sua cultura. Bem, nesse caminhar todo, surge a questão do crack, né? E aí foi a droga da vez, como é agora. Tem todas essas drogas atuais, né? Como a droga do fim do mundo. É espalhado por todo canto que o crack era uma droga que, de novo, viciava no primeiro russo. Por que isso? Ronald Reagan, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, no início da década de 80, para ser mais preciso, em 1982, o governo, os Estados Unidos viviam um processo de profunda recessão, uma crise econômica imensa. Processo esse de profunda recessão que fez com que a classe média norte-americana fosse para as ruas, morar nas ruas. E a classe média norte-americana era consumidora de cocaína. Acontece que eles já não tinham mais dinheiro para consumir cocaína. E, ao mesmo tempo, com a instalação das bases norte-americanas na Colômbia, no Peru e na Bolívia, os fabricantes de cocaína migraram para dentro da floresta amazônica brasileira, porque assim as Forças Armadas norte-americanas não podiam invadir a floresta. E tinha que ser na floresta, porque os voos que eram feitos para localizar essas bases de fabricação não os localizassem, né? Então, essas bases eram construídas com paraquedas camuflados, e ali embaixo daquele paraquedas era onde era fabricada a cocaína. Mas lá tinha muito mosquito. E para espantar os mosquitos, era usado um galão que ficava no centro desses paraquedas, onde era posto fogo com algo que fizesse muita fumaça. E aí, mato verde, uma série de coisas. E eles começaram a usar a borra, o lixo da cocaína. Em vez de eles terem que transportar aquilo para algum lugar, em vez de terem que enterrar, eles passaram a usar aquele lixo da cocaína como material para encandecer e fazer fumaça. E aí esse lixo começou a ser identificado, que os trabalhadores ficavam completamente alucinados, e nessa alucinação comiam muito menos e produziam muito mais. Daí surge a droga chamada crack. Crack porque ele faz o barulho crack, crack, quando pega fogo, quando é incandescente, né? Então, por isso que o nome é crack. E, uma vez visto isso, era uma droga muito barata, o mesmo material que a cocaína. Então, os traficantes de cocaína, os comerciantes de cocaína, passaram a levar para os Estados Unidos o crack, para os antigos consumidores de cocaína passarem a consumir o crack. E aí Ronald Reagan, alguém de ultradireita, elege o crack como sendo o crack o causador da população estar nas ruas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existia crise econômica alguma. O que existia era o crack, né? 2 instantinhos só, chegou a padaria. 2 minutos. Chama a Márcia, Pedro, chama a Márcia. Oi. Então, eu retomei, né? E aí era o crack que estava levando para as ruas. E aí foi uma coisa, assim, uma campanha enorme que o crack ia acabar com a família norte-americana. E, além disso, foi difundida a ideia de que as mulheres grávidas, ao usarem crack, elas transformaram seus fetos em viciados em crack automaticamente. Ou seja, quando a mulher grávida, vou repetir, usava o crack,
o feto ficava viciado. Isso, todo mundo ficou parado pensando e todo mundo achando que efetivamente acontecia. A partir daí, surge toda uma justificativa para agirem contra as mulheres de uma forma absolutamente incisiva, violenta, agressiva, retirando, inclusive, os filhos dessas mulheres. E aí surge este vídeo aqui, que todos nós vamos ter oportunidade de ver. Dois minutinhos só, pessoal. Deixa eu colocar as legendas aqui, para aqueles que não dominam inglês terem a oportunidade de seguir todo o vídeo. 2 minutinhos, por favor. Pronto. Está aqui. Está difícil. Olha só, não sei o que está acontecendo, não. Eu sou péssimo disso aqui. Espera aí. Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar esse vídeo aqui lá no nosso grupo, link do vídeo, lá no nosso grupo. E aí depois vocês veem, né, quem quiser ver, vê em casa, e eu vou descrevê-lo agora. Esse vídeo ele é produto de uma reportagem super premiada do New York Times, onde ele faz toda uma matéria recordando para todos nós como foi a campanha para que todos nós acreditássemos que o crack era uma droga, a droga do fim do mundo, como ficou sendo chamado, né? Acontece que ele vai e localiza pessoas que eram filhas de mulheres usuárias de crack. E aí acompanha o que aconteceu com essas crianças 20, 30 anos depois. E não aconteceu nada. Né? Nada aconteceu. As pessoas se desenvolveram normalmente, tudo aconteceu normalmente. Isso é muito interessante quando você para pensar dentro da dinâmica da nossa sociedade. Porque, obviamente, que para consumir droga é necessário dinheiro. E engraçado, porque era assim, você nas imagens só via crianças, filhas de mães negras, afrodescendentes. Você não vê nenhuma foto, nenhuma criança, nenhum filme, filhos de classe média alta. Ora, como todos nós sabemos, as políticas públicas sempre privilegiaram as elites, até porque são construídas pelas próprias elites. Né? Então, que coisa interessante, porque pela primeira vez o poder público mundial estaria dando atenção, maior atenção, para a população excluída socialmente e abandonando a população com maior poder aquisitivo. Você vê, foi feita uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro,
que concluiu que 70% das mulheres usuárias de crack eram, eram pertencentes à classe média e classe alta. Mas se você for a qualquer maternidade da cidade do Rio de Janeiro que atenda essa população, você não vai encontrar nenhum setor nas maternidades para atender bebês, filhos de mães usuárias de crack. Em compensação, se você fosse nas maternidades públicas, tinha algumas maternidades que tiveram o corpo de enfermeiros, médicos, treinados para identificarem e retirarem essas crianças imediatamente das mães, de tal maneira que essas crianças fossem levadas para tratamento contra o vício do crack, tratamento com remédios poderosíssimos, tratamento com drogas muito fortes e, principalmente, afastadas de sua mãe, né? Para que as mães não pudessem nem amamentá-las, porque dizia-se, a lenda dizia que também no leite materno era, existia as substâncias do crack, né? Oriundas do crack, e que, portanto, poderia causar sérios danos ao desenvolvimento mental dessas crianças. Mas eu repito, nunca houve nenhuma prevenção contra nenhuma campanha de mulheres oriundas da classe média e classe alta. E o que é mais estranho ainda é porque o crack e a cocaína são exatamente a mesma substância, só são ingeridas de forma diferente, mas é a mesma substância. A elite brasileira é a segunda maior consumidora de cocaína do mundo, só perdendo para a elite norte-americana. E, de novo, você não vê nada. Freud era usuário regular de cocaína. Ele cheirava cocaína todo dia de manhã. Existe um livro escrito pela filha dele, Ana Freud, cujo título é Freud e a Cocaína, onde ela relata minuciosamente os hábitos do pai, né, que o pai dizia que só acordava, Freud, só acordava depois de cheirar uma carreira. E que era uma cocaína legítima, porque era fornecida por um laboratório desses. Por causa até desse hábito, né, de cheirar cocaína, Freud foi quem percebeu o efeito anestésico da cocaína, falou com um amigo dele, que era oftalmologista, e a partir daí ele inventou, esse amigo, a anestesia, devido ao uso da cocaína. Então, mães, persiste e persistiu a história da dependência química. Espera um instantinho só, que apagou a luz daqui, eu vou acender de novo. Bem, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém quer fazer alguma colocação, porque senão fica muita informação demais, né? Alguém tem alguma colocação que queira fazer? Posso prosseguir com a explanação? Pois não, Sandra? Pode falar. Você está sem som, Sandra. Seu som está fechado. Sandra? Que foi? Desistiu? Mais alguém tem alguma colocação? Bem. Oi, Paulo. Pois não, Sandra. Eu estou no celular e não estava conseguindo ativar o microfone. Uhum. Eu já cheguei atrás, estou pegando um negócio assim andando. É que se você depois poderia indicar essas pesquisas, né, que está falando isso que você acabou de falar, da questão Com certeza. né?
da Eu vou colocar. abstinência, dos filhos de mães, usuários de drogas, essas coisas, porque assim, eu não conheço nada, nunca li nada sobre isso. Você já tinha outra vez falado sobre esse assunto, mas eu nem assim eu fui atrás de nada para ler e tal, né? E essa coisa que você está falando em relação ao Freud, né? Eu fico aqui pensando, né? Que, que tem umas questões que ele usava todo dia, mas assim, né? As coisas assim para a gente refletir, né? Vamos dizer assim, tinha uma qualidade, a coisa da droga, não era misturada, né? Enfim, eu fico pensando na questão da quantidade também, né? Porque a produção do Freud, que para mim é um dos maiores gênios da história, né? O quanto que isso, eu não sei, né? Que influência tinha isso, né? No seu trabalho, na sua produção. E pelo que a gente conhece de tudo que, né, que ele escreveu, eu diria, né, que isso não afetou, né? Mas como ele era um gênio, na minha opinião, ele não era uma Sandra Ortiz, ele não era, né? Enfim, né? Então, tem alguns desses questionamentos. Tem alguns mais, mas, sei lá, agora é o que eu estou lembrando, porque eu estou aqui ainda, parei o carro para falar e ainda cheguei atrasado. Bem, olha só, vamos tentar colocar algumas coisas bastante claras, né? Primeiro, eu não estou estimulando ou incentivando que ninguém use nenhum tipo de substância psicoativa, né? Eu não concordo é que tudo isso seja, o desestímulo seja feito, primeiro, à base de uma repressão violenta e absurda, e segundo, não circule uma informação que seja verídica de tal maneira que as pessoas possam conscientemente escolher o que querem das suas vidas. E esse tema possa ser debatido nas escolas, através de pesquisas e etc., de tal maneira que a gente, em vez de demonizar meia dúzia de substâncias, a gente possa perceber que existem coisas muito mais sérias acontecendo entre nós, na humanidade, e que não tem nenhuma atenção por parte de ninguém, exatamente porque a questão das drogas ocupa um lugar central hoje na nossa humanidade, na nossa forma de viver, né? Tudo, você vê que você não tem, todo e qualquer crime é feito por traficante. Sim, todo qualquer crime é feito por traficante. Não existe mais assaltante, assassino, nada, né? Além do que, quando se prende um traficante, se prende um traficante com sandália de borracha, com a roupa toda rasgada, que mora numa casa extremamente humilde. Quando se fala de uma mansão de um traficante numa comunidade, numa favela, 2 instantinhos só, Sandra. A hora que você vai ver retrato, você vê que é uma casa simples, só não é um barraco igual aos outros todos, né? Pois não, Sandra, pode falar. Sim, é que eu me lembrei de uma outra coisa. Eu acho que em algum outro encontro, há muito tempo atrás, eu falei sobre isso, né? Um teórico que eu estudei há muito tempo, né? Que é o Claude Olivenstein, francês, Uhum. que ele tem aquela teoria, né? Tem aquele triângulo, tal, que está o sujeito, né? Com toda a sua constituição, história de vida, tá a droga com seus, como é que chama? Componentes, né? Enfim, efeitos, etc. E existe todo o meio ambiente, né, envolvido, a cultura, a sociedade, etc., né? Que essa interação, né, dessas coisas é que, vamos dizer assim, vai... Ai, meu Deus, qual é a palavra? Eu não sei qual é a palavra, mas, tipo assim, essa interação é que vai fazer, assim, como é que essa pessoa irá se relacionar com o uso de droga. Acho que seria isso, né? Então, quem eu sou, né? Quem eu acho que eu sou, né? Com todas, né, as influências que eu tive ao longo da vida, em que meio ambiente que ambiente que eu vivo numa família ou numa sociedade. Na verdade, a gente vive numa sociedade que, em relação ao álcool, por exemplo,
Em batizado de bebês tem álcool. Aniversário de 1 ano tem álcool, né? Na prática da religião, tem álcool. Na prática da religião tem álcool, né? E por aí vai, né? Então, e entre outras, né? Influência, e também os componentes, né? Que compõem uma droga. Aí eu fiquei me lembrando de uma história fez um amigo meu, né? Que trabalhava comigo, a gente né, trabalhava no CAPS AD. Ele falou, por exemplo, que a maconha, para ele, fazia um efeito oposto do que normalmente que se diz que faz a maconha. Ele ficava eufórico quando fumava maconha, ele não ficava relaxado, né? Eu falei, não estava estragada essa maconha, sei lá, brincava assim com ele, né? Então são essas coisas assim também, né? Acho que assim, só para É, contribuir. então, Sandra, muito importante isso, porque isso leva a uma outra linha de raciocínio, que já já a gente vai trabalhar em cima dela, né? Que é a questão de quanto nós, enquanto humanos, a cultura, o meio ambiente, tudo que nos cerca, interfere nas nossas vidas, né, de forma decisiva. Mas, nesse momento, assim, a questão central é como a elite se aproveita de questões, né, e principalmente de paradigmas supostamente científicos, né, que é totalmente traduzido pelo responsável pelo marketing nazista, né, que dizia sempre que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma numa verdade. Então, como isso acontece? E como isso acaba penetrando no tecido social de tal maneira que isso se transformam em verdades absolutas. Você vê, nós aqui no próprio observatório, nesse papo de segunda, né, hoje eu acho que é um dos dias que tem menor plateia. Por quê? Porque é um tema que as pessoas sequer se recusam a pensar. Elas acreditam nessas questões e isso, de certa maneira, se transforma numa solução. Porque, vejam bem, se meu filho é doente de uma doença que está registrada no DNA dele, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. E aí, como eu não tenho responsabilidade, como eu não posso fazer nada, eu posso interná-lo numa comunidade terapêutica e alguém que cuide dele. Deixo de ter completa responsabilidade. Assim como a sociedade. Historicamente, se você olhar para a nossa sociedade, desde sempre, a elite fez a mesma coisa, né? Aqueles que discordam dela ou são criminalizados ou são adoecidos, né? Tanto que os presídios eles nascem originariamente dos hospitais, das instituições para tratamento de saúde. Era a forma que a sociedade tinha de isolar os doentes, né? Os que tinham lepra e coisas afins. Então, esse foi uma forma tradicional que sempre existiu e continua existindo até hoje. Se a pessoa é integrante da elite, seja elite intelectual, elite financeira, seja ela de que ordem for, e é usuário de droga, ela é dependente químico. Se ela não é da elite, principalmente se é negro, é traficante. Existe um caso emblemático que foi aquele mendigo, população de rua, né, que foi preso naqueles protestos de 2014, que não era por 20 centavos. Né? E aí ele foi preso com uma garrafa de detergente dentro da mochila, não sei se vocês se lembram disso, e um vidro de inseticida, uma lata de inseticida de aerosol. Ele usava para matar barata na rua, botar na rua antes de deitar na calçada. Pois ele foi preso, porque a polícia, no seu laudo, disse que ele era uma pessoa extremamente perigosa, e como era perigosa, ele podia transformar aquela lata de aerosol de inseticida numa bomba e o detergente em veneno.
Ele ficou preso não sei quanto tempo, saiu da cadeia com AIDS, foi solto, e depois ele foi preso de novo, como ele se transformou num emblema, né, da injustiça social, foi preso de novo como traficante de droga, porque a polícia estava dando uma batida no morro em que ele morava, casualmente encontrou ele com uma semente de maconha no bolso. E essa semente de maconha, o juiz entendeu que ele era traficante de droga. Em compensação, aquele helicóptero que foi preso lá em Minas, no sul de Minas, 45 toneladas de cocaína, ninguém foi preso. O piloto do helicóptero foi preso inicialmente, logo depois foi solto. O dono do helicóptero alegou que não sabia de nada, coitado, principalmente que não sabia também que estava pousando o helicóptero dele estava pousando na fazenda dele com 45 toneladas de cocaína, ele não sabia de nada, e, portanto, não tinha nenhuma responsabilidade, não aconteceu nada. Bem, então, tudo isso, né, traz para a gente a questão, que é uma questão extremamente séria, afinal de contas. Como é que se estabelece esse vínculo? Né? Como é que se coloca esse vínculo entre nós? Porque, afinal de contas, não sei se vocês acompanharam a morte desse ator do Friends, né? Ele foi internado 55 vezes buscando se sair do uso de cocaína e nunca conseguiu. Como é que faz? Ele gastou 7 milhões de dólares, segundo os cálculos dele, no livro da biografia dele, tentando abandonar o hábito de usar cocaína. E é muito comum você encontrar isso. Né? Ele se acreditava no dependente químico. E é extremamente comum você ver pessoas que se acreditam dependente químico e, por isso, eles estão condenados à morte. Não tem nada que eles possam fazer. Eu vou contar um caso para vocês, que eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Há alguns anos atrás, a gente organizou um ciclo de debate na cidade de Maricá, aqui no Rio, com Dan Small, sobre a questão do uso de droga. E aí comparecia a esses debates um professor de geografia sempre acompanhado da mulher dele. Por quê? Porque ele, logo no primeiro encontro, ele se declarou dependente químico de cocaína e que, se a mulher não estivesse com ele, ele ia cheirar, comprar cocaína e cheirar cocaína até acabar o dinheiro dele. E aí teve esse primeiro dia que ele participou, no segundo dia, porque a palestra era uma vez por mês, na última sexta-feira do mês. No segundo mês apareceu ele com a esposa dele e o debate se tornou transformou em torno da questão da dependência química. Até que no terceiro encontro que ele estava presente, quando essa questão da dependência química ficou absolutamente clara, ele se levantou aos berros, dizendo que não era possível, que se ele soubesse que ele não era dependente químico, que ele já tinha abandonado antes o uso da cocaína. Porque eles usavam a cocaína porque achava que era inevitável, que ele, como dependente químico, ia usar mesmo a qualquer momento. Então, em vez de ele ficar sofrendo a ansiedade da cocaína, pela cocaína, ele usava logo, que assim acabava logo. Mas que ele nunca mais ia usar. Bem, no encontro seguinte, um mês depois, ele apareceu sozinho no encontro e se levantou e avisou que, desde aquele dia que ele tinha tinha descoberto que não existia dependência química, ele nunca mais tinha usado cocaína. E aí retornou no mês seguinte, sozinho de novo, e estava lá na sala dele, né, na sala com a gente, quando, de repente, entrou a mulher dele, sentou lá no fundo, com uma cara de triste, absurdamente triste. E a conversa acontecendo, até que, de repente, ela levantou e falou que queria o marido de volta. Porque, enquanto que o marido
era dependente químico, ela dedicou a vida dela a acompanhá-lo. Agora que o marido não era mais dependente químico, ela se sentia sozinha, não sabia o que fazer da vida dela. Porque ela estava pensando em ela usar cocaína para ver se o marido a acompanhava. São esses vínculos que acabam se estabelecendo. São os vínculos que se estabelecem através da doença, e não através da saúde. Que, aliás, isso faz parte da nossa sociedade. A nossa sociedade estimula esse tipo de vínculo, e não é à toa, por outro motivo, que quando se fala de dependência química, isso acontece, uma adesão quase que unânime. Né? Vamos imaginar a seguinte cena. Um homem chega cansado do seu trabalho, ou uma mulher, um adulto chega cansado do seu trabalho, senta na poltrona e quer relaxar um pouco. E aí vem seu filho de 3 anos e chama essa pessoa para brincar. E aí ela responde, não, agora não, eu estou cansado. Vai brincando lá, que daqui a pouco eu vou brincar com você. Aí a criança pega, vira e sai correndo, e de repente, no meio do caminho, cai e se machuca e começa a chorar. Esse adulto imediatamente vai se levantar e correr para acudir essa criança. O que esse gesto ensinou essa criança? Que quando ela quiser atendimento, quando ela quiser atenção, basta ela sofrer. E isso vai perdurar ao longo de toda a nossa vida. Você vê, por exemplo, as pessoas que se dedicam a proporcionar prazer ao outro, se dedicam a dar alegria ao terceiro, elas são completamente desvalorizadas na nossa sociedade. São os palhaços. Quando você quer xingar alguém, você diz, fulano é um palhaço. Ou então são as prostitutas. A ofensa que se diz à mulher foi uma puta. Por quê? Agora, se você quer endeusar, são aqueles que se dedicam ao sofrimento alheio, que sofrem junto com o alheio. E aí sim, eles são endeusados. E se tem vários, inúmeros exemplos. Todos os santos, por exemplo, da Igreja Católica, servem de exemplo. Você tem inúmeros. Como que se pode esperar que substâncias que deem prazer possam ser endeusadas dentro de uma sociedade onde o prazer é proibido? Você vê o que existe, você pegar os 10 mandamentos, olha para os 10 mandamentos e você vai descobrir que ali estão 10 fontes de prazer. Você vê, a relação erótica é proibida. Por quê? Por causa do prazer. A relação erótica anal é mais proibida ainda. Por quê? Porque ela só dá prazer, ela não serve para procriação. Tudo que é dedicado ao prazer é proibido. Você, na África, você tem uma região da África que é retirado o clitóris da mulher, que é o único órgão no corpo humano cuja única função é dar prazer. É retirado para que ela não tenha prazer. E como é que se espera, então, que uma substância que só tem como função nos dar prazer possa não ser proibida? Se a gente parasse para olhar, você vê que as drogas começaram a ser maciçamente proibidas no século XX. Mas século XX quer dizer que existiram 20 séculos, 19 séculos antes dele. Nesses 19 séculos, as drogas não eram proibidas. Se consumia drogas. E a humanidade caminhou, sem nenhum problema. Zero problema. Não sei se vocês conhecem um livro escrito por Henrique Carneiro, que é um livro fantástico, que todos deviam ler, que é A História da Proibição das Drogas.
ele vai narrando a história da humanidade através da proibição das drogas. É um livro, como eu disse, fantástico, né? Eu vou postar depois lá para todos. Agora eu vou postar aqui a capa deles rapidamente, para que todos nós... Então, existem inúmeros, mas inúmeras publicações desse tipo. Vocês devem conhecer os livros do Carl Hart, onde Carl Hart, eu imagino que vocês conhecem, se vocês não conhecem, Carl Hart é um professor da Universidade de Nova York, pesquisador responsável pelo departamento de pesquisa de drogas. E aí Carl Hart desenvolveu uma série de trabalhos em torno da questão das drogas, inclusive simulando o Parque dos Ratos, só que com humanos. E o que ele demonstra, o que se percebe, é exatamente a mesma coisa. Estão vendo aí a capa do livro? A história do proibicionismo, Henrique Carneiro. Eu vou depois postar lá no nosso grupo essa capa. Então, Carl Hart, ele se dedica a isso e escreve 2 livros a esse respeito. Um Preço Muito Alto, que é uma autobiografia, e Droga para Adultos, onde ele confessa o uso de drogas sem nunca ter criado nenhum tipo de dependência. Esse tema também a gente pode abordar sobre o viés dos medicamentos, né? Assim, uma das grandes dificuldades de combater a falsificação de medicamentos, de todos os medicamentos, não estamos dizendo aqui de alguns medicamentos, mas de todos os medicamentos, é exatamente como identificar qual é o medicamento verdadeiro e qual é o falso. O que um falsificante de medicamento faz, ele pega uma cartela de um medicamento desse tarja preta e etc., né, que teoricamente causa dependência, e uma cartela desses medicamentos e coloca 30% de medicamento ali que é placebo, ou seja, que é fantasia. E o usuário vai tomando aquele medicamento e não consegue perceber qual é o verdadeiro e qual é o falso. Como eu disse, a gente tem inúmeros exemplos a esse respeito, mas muitos. Alguém quer fazer alguma colocação? Cirlane, Júlio, Regina, Sara, Regina Célia, Edna, Cândice. Então, vou continuar, né? Talvez isso vá inspirando a curiosidade de vocês. Dentro das políticas, né, existentes até aqui, né, para Cirlane, tá? Obrigado, Cirlane. Dentro das políticas existentes até aqui, né, públicas, que tratam do tema de drogas, a da Irlanda é especial. Da Islândia, desculpe, é especial. No início dos anos 90, a Islândia, quando foi criado o mercado comum europeu, a União Europeia, a Islândia tinha o grupo de jovens e adolescentes que mais consumiam drogas, legais e ilegais. Ela vai e adota uma política pública juntando a metodologia de trabalho de Paulo Freire e a metodologia de trabalho de Bruce Alexander. Ou seja, por um lado, ela passa a estimular a prática de atividades coletivas pelos seus jovens e adolescentes. Então, esportes, artes, seja lá o que for, coletivo. Inclusive, financiando. O estímulo chegava, embora eles tenham um padrão de vida muito elevado, a dar bolsa para os praticantes. E aí
os seus jovens e adolescentes saem de casa dos seus confinamentos e vão para as práticas, conviver. Por outro lado, ela desenvolve uma metodologia de trabalho nas escolas que é adotar uma prática freiriana e do Gadotti também, do Moacir Gadotti, que chama-se escola cidadã. Ou seja, a escola cidadã não é a escola que vai transmitir o conhecimento, é a escola que vai ensinar a sua população a criar o conhecimento. E aí o que eles fazem? Eles passam a fazer uma reunião periódica com a comunidade do entorno da escola, onde todos são obrigados a comparecer, né? Todos aqueles que têm vínculo com aquela escola, ou seja, os pais dos alunos, os alunos, as professoras, os trabalhadores, né? Todos têm que comparecer. E ali nessa reunião é relatado as questões, os problemas que existem na comunidade. E a escola tem que encontrar a solução e apresentar a solução no próximo encontro. Então, por exemplo, suponhamos que uma determinada região estivesse havendo muita pichação. Então, isso vai ser levado para dentro da escola, a escola vai debater isso e vai propor algo que ela entenda como sendo inibidora de pichação, mas não inibidora pelo sentido repressivo, né? Mas porque vai inibir. Bem, isso se transformou num sucesso tão grande, essa metodologia de trabalho, né? Sendo para aqueles que consumiam álcool, cocaína, todos os tipos de drogas inclusive legais também, que 20 anos depois, em torno de 2010, a Islândia tinha a população que menos consumia droga em todo o mercado comum europeu. E passou a ter, até os dias de hoje, seus jovens e adolescentes passaram a ter os melhores índices de felicidade de todo o mercado comum europeu. No ano passado, a gente fez um debate aqui no Papo de Segunda com os mentores desse programa da Islândia. E eles vieram aqui, debateram com a gente, falando que hoje um jovem de 25 anos, islandês, consome a mesma quantidade de álcool que consumia uma criança de 12 anos de idade no início dos anos 90. Que o álcool, hoje, a Islândia consome pouquíssimo álcool, quando era um dos que mais consumiam. Exatamente, porque levou a sua população ao convívio social. Bem, e aí, assim, o que se faz quando a gente pensa que um país conseguiu fazer essa mudança tão grande? Onde está a dependência química? Porque agora a gente já não está falando de uma ou outra pessoa, a gente está falando de um país inteiro. Cadê os dependentes químicos? Além disso, também, né, a gente pode pegar e fazer a seguinte brincadeira quando você tiver alguém defendendo a questão da dependência química. Imagine você que eu esteja um dia no estádio de futebol com o estádio repleto, 60 mil pessoas ali reunidas. Qual o exame que eu vou fazer com as 60 mil pessoas sem que tenha nenhum tipo de anamnese? A única identificação seja por número, você é o número 1, o outro é o número 2, o número 3, para eu dizer que o número 497 tem uma tendência a se tornar dependente químico de heroína, ou que o outro tem uma tendência a se tornar dependente químico de cocaína. Não existe. Dentro desse mesmo exame, a gente pode também usar qual o exame que eu vou usar para saber quem é dependente químico ali.
Tem exame que mostra quem consumiu droga, uma determinada droga, num determinado espaço de tempo, regresso. Agora, quem é o dependente químico? Não tem. Porque se a gente está falando de dependência química, é muito diferente. O argumento usado é: mas a doença mental também você não tem, quase todas você não tem exames que você possa fazer. Mas aqui a gente não está falando de doença mental, a gente está falando de dependência química. Se é dependência química, é porque altera a química do nosso organismo. Então, deve existir algum exame químico que detecte isso. Mas não existe. E repito para vocês, é interessante porque nós somos 7 nesse momento. 7 pessoas que se predispuseram a escutar, pensar e debater sobre esse tema. O nosso grupo tem 430 pessoas. A gente, não sei se vocês já repararam, tem dias que a gente reúne 60 pessoas aqui, a gente já reuniu mais de 100 pessoas. Nós hoje somos 7. Eu já participei de inúmeros debates a esse respeito. É comum as pessoas se levantarem na sala e irem saindo, irem indo embora. Elas não querem nem debater. Eu já participei de mais de um debate que a pessoa que estava na mesa comigo, encarregada de defender a teoria da dependência química, foi embora. Não quis nem rebater. Já chamei mais de uma vez pessoas para virem aqui exporem para a gente a teoria da dependência química. Nunca ninguém veio. Pois não, Sara. Por que você acha difícil, Sara? Pode abrir o teu microfone e expor. O que tem de difícil na quebra de paradigma da dependência química? Alguém quer falar a respeito? Pois é, eu sei. É difícil, sim, Sara, concordo com você. Fica uma coisa faltando, né? Fica algo assim, como se a gente sentisse falta, como se estivesse fazendo frio, e a gente perdeu o agasalho. Ou se a gente tivesse feito alguma besteira e está com vergonha. É difícil. Porque isso é tão enraizado na gente. Eu atendo, né, muitos dependentes químicos, muitos, que chegam, né, se identificando assim. Por isso, eu identifiquei intencionalmente eles assim agora, como dependente químico. E aí pode-se fazer a seguinte pergunta que eu costumo fazer logo no início. Vamos fazer um contrato? Na terapia você pode falar de tudo, menos da droga. Poucos suportam, muito poucos. É como se eles ficassem nus. Porque a droga, assim como uma série de outras manifestações, por exemplo, a depressão, saúde mental, serve para nos abstrair da nossa realidade. E ter que lidar com a nossa realidade sem esse esconderijo é muito difícil. É tão difícil que surge a depressão.
é melhor a gente se esconder na escuridão da depressão do que lidar com a realidade, muitas vezes com a solidão. É a questão da droga. Porque, olha só, se nós somos seres sociais, a gente não consegue viver em solidão, né? A espécie humana é a espécie mais fraca existente na face da Terra. Nenhuma outra espécie tem sua cria dependente da sua genitora tanto tempo quanto a espécie humana. Nenhuma outra espécie leva tanto tempo para poder procriar quanto a espécie humana. E não é tanto tempo contado, né, em termos de anos, não. É tanto tempo contado em termos de percentuais de vida. No período que Jesus Cristo viveu, a idade média da humanidade era 25 anos. Então, a mulher levava quase que metade do período dela na vida para poder procriar. E grande parte da morte das mulheres era de parto, devido a parto, ou decorrências do parto. A gente só sobreviveu, os humanos só sobreviveram no planeta por causa da condição de solidariedade deles. Se nós não fôssemos solidários conosco mesmo, não tivéssemos criado a capacidade de viver em grupo, em bandos, a gente não teria sobrevivido. A espécie não teria sobrevivido. Óbvio que uma série de outras características contribuíram e facilitaram, mas essa é uma das nossas características. E aí, se a gente necessita tanto estar em sociedade e vivendo com o outro, e eu não consigo me sentir aceito pelo meu mundo, nada melhor do que a droga. Porque com a droga eu crio o meu mundo, o mundo que eu quiser, da forma que eu quiser. E me insiro nesse mundo da forma que eu quiser. Sem a droga, eu volto a ficar sozinho. E sem a droga, a elite não tem hoje o principal argumento para subjugar a população. Vocês imaginem a cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, como a polícia iria invadir as favelas, dando tiro, justificar que matou criança, se não fosse para combater a droga. Vocês já imaginaram o prejuízo da indústria de armamentos se as drogas fossem liberadas? Existe uma região no centro do Canadá, onde atualmente, hoje, todas as drogas estão absolutamente liberadas para serem produzidas e consumidas. Sabe o que aconteceu com a violência lá? Reduziu absurdamente. Até porque, gente, essas meia dúzia de substâncias que são proibidas hoje são nada. Existe uma infinidade de drogas sintéticas produzidas por adolescentes que encontram receitas na internet, que você produz indo ali na farmácia, comprando meia dúzia de medicamentos legais, vendidos sem receitas, que você mistura um com o outro e pronto, produz uma droga poderosíssima. Aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a principal droga consumida hoje chama-se Special K. Special K é um anestésico dado para grandes animais, como cavalos, bois, etc., que você compra em qualquer loja veterinária em ampolas por R$ 30 a ampola. E aí a garotada vai nas lojas, compra 4, 5, bota dentro de um recipiente
e bota 2 horas dentro de um forno micro-ondas. Aquilo vira pó. E aí é cheirado igual a cocaína. A medida que é cheirado, para cheirar é o seguinte, é uma unha do dedo mindinho. Cheira aquilo. Bem, ela tem uma enorme vantagem em relação à cocaína. Porque a cocaína, quem cheira a cocaína, o homem tem ereção, mas ele não consegue gozar. Porque ele não consegue relaxar. Então ele só tem ereção e fica o tempo todo excitado, mas não consegue relaxar, não goza. A droga K permite que relaxe e goze. Acontece que a droga K, ela consumida em excesso, e aí é a questão qual é excesso para quem, ela provoca infarto. Então, morre criança, que para mim, criança, pessoas com 14, 15 anos são crianças, igual a mosca nessas festas na Baixada Fluminense, que ninguém fala nada. Porque na Baixada Fluminense, imagine você, se um remédio de um esporte praticado pela elite, a equitação, vai ser demonizado. E olha, para vocês ficarem bastante espantados, o consumo de Special K, e que é em inglês, por esse motivo vocês vão descobrir, em Londres, é muito maior do que o de cocaína. E ninguém fala nada disso. Ninguém faz nenhum trabalho de prevenção, de esclarecimento, nada. Agora tem as drogas T. Então, vai surgir as que vão demonizar, ser demonizadas. Tem a Crocodile. Crocodile é o seguinte, é uma droga injetada, muito usada pelos jovens na Rússia, que necrosa rapidamente o local onde ela é injetada. Então, a pessoa que injeta, toma essa Crocodile, ou seja, porque falta pedaços, né, como se o crocodilo tivesse comido, ela rapidamente tem o braço necrosado e é obrigada a amputar o braço. São cenas horríveis. Ninguém fala nada disso. Mas a cocaína, que é vendida ali na esquina, misturada com pó de mármore, todo mundo fala. Não sei se vocês viram uma pesquisa que o The Intercept, uma pesquisa não, uma brincadeira que o The Intercept fez, de pedir uma pizza e pedir cocaína delivery. A cocaína chegou primeiro do que a pizza. Aqui na cidade do Rio de Janeiro. Todos sabem, qualquer um que consome droga, seja maconha, cocaína, seja lá o que for, sabe que não existe mais droga nos morros. A droga está no asfalto, o comércio está no asfalto. A classe média dessa recessão está vendendo droga. Mas a polícia vai buscar a droga no morro. Engraçado, né? Muito interessante. Né? Tem uma pesquisa da Unesco, não sei se vocês conhecem, que demonstra que os locais onde existe maior difusão, consumo e comércio de substâncias proibidas são as escolas brasileiras. E dentre as escolas brasileiras, a que tem maior difusão são as escolas privadas. E quanto maior o poder aquisitivo da população que frequenta a escola, maior o consumo de drogas. Óbvio, droga precisa de dinheiro para ser consumida. As escolas reúnem exatamente o público-alvo, os adolescentes, as faculdades, os jovens. Mas a polícia vai procurar droga no morro.
As comunidades terapêuticas, que foram criadas inicialmente para afastar os viciados das drogas, mantendo eles enclausurados para serem reeducados, e que se transformaram em ambientes de tortura, cujo Ministério Público Federal brasileiro já fez um relatório que é público, relatando uma série de crimes que são cometidos dentro das comunidades terapêuticas. Elas recebem verbas, vão receber o ano que vem em torno de R$ 1 bilhão de financiamento do governo federal. Mas se você for nas comunidades terapêuticas, o público que está lá dentro, que são hoje calculados em torno de 200 mil pessoas, só que você vai encontrar o mesmo público dos presídios. Jovens, afrodescendentes, com baixo nível de escolaridade e, em grande parte, com problemas de saúde mental. E que estão lá dentro sem nenhuma indicação médica, foram colocados pelas suas famílias, como acontecia nos manicômios. Nós, do Observatório, estamos organizando um livro com relatos e artigos sobre comunidades terapêuticas, com relatos dos afetados pelas comunidades terapêuticas, ex-usuários, ex-funcionários, familiares, etc. Assim como também estamos começando a organizar um documentário sobre isso. Ninguém tem nenhuma colocação para fazer, gente? Edna? Hoje eu ainda lá no CAPES, eu pensei sobre essa questão da comunidade terapêutica e eu acho que essa proliferação também da residência terapêutica, da comunidade terapêutica, tem muito a ver, sabe, também com o esfacelamento da rede de atenção psicossocial, a rede de atenção ao uso nocivo de álcool e outras drogas. Pois é, Edna, mas deixa eu te contar um segredo. Nós estamos conversando sobre dependência química. Sim, eu sei, eu entendi. Mas você fez uma referência sobre a... Eu sei, mas eu estou fazendo outra referência de propósito, com você que eu tenho intimidade. É difícil falar de dependência química, não é? Pois é, a gente fica pensando no sinônimo. É uma mudança, né, de paradigma, e qualquer mudança, por mais que tenha algumas evidências científicas, inclusive, né, como você já mostrou, as pesquisas, etc., é difícil, é difícil. As graduações ainda, tanto da enfermagem como da medicina, ainda ficam procurando um agente etiológico. Né? É o que você falou ainda agora, é isso. E aí a gente tira o agente etiológico, o que é que sobra, né? Por mais que a gente fale
dos determinantes, a determinação social, né? Da questão da vulnerabilidade, do contexto e tal, mas existe uma procura incessante, como você falou, dessa causa, né? E a gente vê isso, né, nos jornais, né, quase que semanalmente, assim, saiu uma pesquisa, agora é a vacina Isso. da cocaína. Mas desculpe, eu estou fugindo do assunto, né? Deixa eu ficar caladinha. Não, não é para ficar caladinho, não, é isso mesmo, é muito difícil, né? Porque a gente, quando começa a pensar nisso tudo, a gente chega numa questão que é, cara, mas a vida é tão simples e eu estou complicando minha própria vida. Porque essa questão da dependência química, ela penetra no nosso cotidiano de uma forma que é uma forma inacreditável, porque tudo vira doença. E na medida em que foi, Cirlane, eu acho que quando a pessoa se autodetermina como dependente química, o que tem mais, Cirlane? Sumiu a tua observação. Vou procurar e vou lê-la de novo. Você não prefere falar, Cirlane? Edna, desliga o teu som. Toda hora. Tá, você está sem som, então vou ler o que Cirlane escreveu. Eu acho que quando a pessoa se autodenomina como dependente químico, ela tira um pouco a sua responsabilidade sobre seus atos e coloca essa responsabilidade na substância. É verdade, você tem razão, mas não é na substância, é na doença, Cirlane. Ela tira completamente a responsabilidade dela sobre a vida dela e se coloca como se fosse um pré-determinado, que isso é anterior a ela, porque a dependência química é dada como anterior à pessoa, independente da escolha da pessoa. E ela encontra uma justificativa para fazer tudo o que quer, como é o hábito de nossa sociedade. Nossa sociedade opera como? Eu passo a semana inteira fazendo o que eu quero. Chega no domingo, eu vou à missa, me ajoelho, confesso meus pecados, pago a penitência e tenho mais uma semana para voltar a pecar de novo e fazer tudo de novo. É a dependência química. Eu vou, igual o ator norte-americano, se interna 55 vezes. E aí, nessas internações, ele se afasta e, ao sair, ele usa de novo, porque ele é dependente químico. Ele está totalmente desresponsabilizado da própria vida. Não é da vida de terceiros, não. É da própria vida. E é exatamente isso que Foucault nos mostra o tempo todo. O quanto nós somos educados para nos desresponsabilizarmos sobre nós mesmos. E entregarmos, delegarmos a responsabilidade sobre nossas vidas. Pois não, Cândido? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, eu estou querendo falar um pouco com relação a isso que você está dizendo, e que as pessoas colocaram da quebra de paradigma, e sobre essa instância da pessoa se submeter a um lugar que a biopolítica comanda, né, de se considerar doente, e isso ser um divisor de águas na conduta dela. Tem os corpos outros também que eu gosto de observar, que fazem isso não por compulsão à dependência química, mas se colocando nesse lugar de subjugado, desenvolvendo compulsão por comportamentos outros, que não tem a ver com substância, né? Sim. Então, lembrei de uma situação da época que eu trabalhei por 8 anos na saúde mental, na clínica D, e aí no CAPS, uma vez eu acolhi uma pessoa que
estava com uma narrativa da história de vida dela muito próxima que eu escutava de pessoas que deveriam ser atendidas ali por conta de uso de cocaína ou de qualquer outra substância, e o que essa pessoa estava me apresentando era uma dificuldade por conta de jogo. E aí levei isso para a reunião de equipe e a pessoa começou a ser acolhida e atendida e fazer um acompanhamento dentro do serviço, né? Porque tem uma coisa da abordagem da redução de danos que pode ser uma produção de vida, né? Nessas experiências. Então, os serviços, os espaços de acolhimento, de escuta e de produção de grupos, enfim, de várias coisas, de arte, muitas vezes, né? Podem ser benéficos, né? Podem fazer também uma diferença. Então, mas a gente compreende que tem uma questão que não é colocada na química, né? E que, se é colocado num padrão comportamental de compulsão, é colocado nesse padrão comportamental de compulsão por conta de uma história, de uma narrativa de poder macropolítico que subjuga esses corpos, para que a gente acredite que existe um problema de saúde ali que não pode ser, a pessoa não pode ser resolvida dentro disso, né? Ela depende de alguém. Mas eu acho que a lógica da redução de danos, ela depende de alguém, eu digo assim, ou depende da substância, ou depende do jogo, ou passa a depender de um pastor, ou passa a depender de um terapeuta, ou passa, né? Mas se a abordagem na clínica for a abordagem da redução de danos, a gente consegue movimentar numa direção em que a pessoa se observe e se responsabilize pelo que ela está fazendo, do tanto que ela puder fazer. Então, às vezes, chegavam pessoas lá que eu acolhi várias vezes, pessoas que eu acompanhava já, né, que eu era referência, que frequentavam também NA ou AA, e que chegavam lá e me contavam que tinham feito uso, mas que não estavam contando na reunião porque não queriam perder o... Como é que chama? Eles têm um nome, né? O vínculo afetivo. Não, eles têm uma medalha, né, que eles ganham Sim, de tantos sim, em tantos. sim, mas o que eu estou, na E aí tem um realidade, julgamento, tem, né, o vínculo, exatamente, porque tem um julgamento, tem tudo isso. E na abordagem que a gente usa, que eu podia usar lá na época, né, do trabalho, no paradigma da redução de danos, a pessoa podia falar e a gente podia trabalhar dentro disso, né, o que tinha sido, como é que ia ser, que escolha que a pessoa ia fazer a partir disso tudo, né? Enfim, a responsabilização na situação. É isso. sim, exatamente, Kant. Assim, nós teremos na segunda-feira que vem, infelizmente, Emerson, segunda-feira da semana que vem é a primeira segunda-feira do mês, na qual o Emerson deveria estar presente, ele não vai estar presente conosco. Então, eu vou de novo tratar desse tema da dependência química 2, avançando uma questão que é o que é, na realidade, o que nos provoca tudo isso que a gente está aqui discutindo e que nós, do Observatório, optamos em chamar por adição. Né? E aí, qual a correlação que existe, Kant, sobre essa história que você narra, né? De uma pessoa que é adicta de jogos, outras que é adicta de drogas, de substâncias, né? Psicoativas, outras que é adicta de esporte, por aí vai. Afinal de contas, o que é a adição? Né? O que nós chamamos de adição? Como nós distinguimos uma prática cotidiana se a pessoa é adicta ou não é adicta? Né? Porque não é a frequência que importa, que na realidade então importa. Né? Como é que a gente pode trabalhar isso sem trabalhar buscando a doença e trabalhar buscando a saúde, né? Produzindo vida? E aí entra uma questão que é uma questão muito interessante, que é a questão da redução de danos. Né? Em primeiro lugar, de onde surge esse termo, né? Redução de danos? Em segundo lugar, o que ele traz no seu bojo? Né? O que quando a gente escuta ele, na realidade, está causando, está trazendo? Né? Será que, de novo, a gente não está caindo no lugar que a gente quer sair? De onde a gente quer não estar mais?
Então, vamos deixar isso para a semana que vem, e aí semana que vem a gente volta ao tema, mas já sobre essa questão e olhando para essa questão já não mais sobre a dependência química, mas olhando para a questão de como se estabelece o vínculo do humano com aquilo que do seu entorno. E, a partir daí, aonde que está o vínculo que a gente pode chamar de um vínculo saudável, prazeroso, e onde está o vínculo que a gente pode e deve estar atento. Pois é, exatamente isso, Kant. Exatamente isso. É por aí que eu queria caminhar junto com vocês, refletindo semana que vem a esse respeito. Vamos lá? Até semana que vem, até segunda-feira. Eu vou postar. Até segunda, obrigada. Eu vou postar lá no grupo para a gente esse material, desde o material da experiência do Parque dos Ratos, né? Eu vou postar um artigo do Bruce a esse respeito. Quer dizer, tem muito material. Eu fico com medo de postar material demais. O que vocês preferem? Só uma última questão. Qual é a opção de vocês? Que eu poste muito material ou que eu faça uma pré-seleção para ter mais objetividade? Eu sou a favor de que você poste o máximo e a gente vai fazendo as leituras à medida que vai podendo. Tá bom. A minha opinião, né? Tá bem. Então, eu vou postar lá. E, assim, todo esse material que vai ser postado, ele é livre circulação. Ou seja, ninguém precisa ficar preocupado se eu posso enviar, se eu não posso enviar. É absolutamente livre circulação. Tá bom? Beijo, pessoal. Até segunda-feira que vem. Tchau, Paulo. Obrigada aí por tudo. Boa noite, obrigada.